Andretti venceu e vai entrar na Fórmula 1. É isso mesmo, com o apoio da General Motors, parece que agora vai. Depois de anos com a mesma narrativa, de a Andretti querendo entrar na Fórmula 1 e sempre sendo rejeitada, a história finalmente parece se aproximar de um desfecho. Mesmo que a entrada mais polêmica para 2026 agora pareça possível, isso não significa que a gente vai ver a Andretti no grid, pelo menos não com esse nome. A entrada é apoiada pela gigante automotiva americana General Motors, a maior montadora dos Estados Unidos e uma das maiores do mundo. Ela deve ser aprovada depois de um avanço importante e mais progresso deve ser feito nas próximas semanas. Isso aconteceu pouco depois de o líder do projeto de longa data, Michael Andretti, se afastar da gestão diária da Andretti Global. Essa é a empresa que ele criou para gerenciar as atividades da equipe de corrida e liderar a candidatura à Fórmula 1. O papel mais distante e consultivo de Andretti parece ser uma parte fundamental do que mudou. Andretti foi a força motriz desde o início, mas ele talvez mal faça parte agora e provavelmente o time não vai levar o nome dele. Tudo começou com Andretti tentando comprar a Sauber anos atrás. Não deu certo e ele tentou criar uma nova equipe do zero como Andretti Global. Isso virou um esforço conjunto com a GM e a Cadillac no ano passado, quando a FIA abriu oficialmente o processo para avaliar novas candidaturas. A coisa até que ia bem. Além da parceria com a Cadillac, a GM decidiu explorar um programa completo de motor para a Fórmula 1. O plano era se tornar uma equipe oficial em 2028, depois de 2 anos usando o motor de terceiros. A FIA adorou essa ideia e aprovou a Andretti Cadillac. Mas a proprietária da Fórmula 1, a Liberty Media, não estava na mesma página. Depois de meses se posicionando contra a expansão do grid, especialmente para Andretti, a Fórmula 1 rejeitou oficialmente a inscrição. Era um ponto final para o projeto. Mas a Fórmula 1 então disse que poderia considerar uma equipe GM oficial em 2028. Só que isso ainda não era suficiente. Andretti não desistiu e continuou construindo o programa de Fórmula 1. Ele instalou uma base no Reino Unido, junto à nova sede nos Estados Unidos, recrutou cerca de 200 funcionários, fez um extenso trabalho num túnel de vento usando a instalação da Toyota na Alemanha e parece que avançou bastante na construção de um chassi para 2026. Daí, o impasse foi quebrado. Mas o que mudou, hein? Os motivos que a Fórmula 1 alegou para rejeitar Andretti no início podem ser resumidos em 3 pontos. Primeiro, a Fórmula 1 não acreditava que uma equipe cliente, comandada pela Andretti, seria competitiva. Segundo, a Fórmula 1 não achava que uma equipe com a marca Cadillac e o nome Andretti teria relevância comercial. Terceiro, a Fórmula 1 estava disposta a mudar de ideia sobre os 2 pontos anteriores se fosse convencida de que seria um projeto genuíno da GM. Um ponto implícito nisso tudo é o papel de Michael Andretti. Ele foi, às vezes, um tanto incisivo com a Fórmula 1 e com outras equipes. Por isso, acabou ganhando a fama de arrogante. Ele subestimou o quanto seria difícil entrar na Fórmula 1 e superestimou a relevância da Andretti. Pode parecer injusta, mas essa foi a percepção geral. Isso provavelmente fez com que a inscrição da Andretti não tivesse o benefício da dúvida em questões sobre o grau de preparação da equipe para 2026 e do envolvimento real da GM. Mas o cenário mudou a partir do momento em que Michael Andretti se afastou, ou foi afastado, da Andretti Global, e do compromisso renovado da GM de estar de fato envolvida no projeto de Fórmula 1 para 2026. Essa dupla mudança removeu o ponto de atrito e fez a Fórmula 1 enxergar mais potencial competitivo e comercial na entrada dela. Sempre ficou claro que um fabricante forte dos Estados Unidos seria muito bem-vindo. O problema era que a Andretti não era muito querida. Mas veja, é errado afirmar que a GM esteja deixando a Andretti de lado para entrar na Fórmula 1. A Andretti Global ainda é a base do plano. Ela vai ser a responsável pela inscrição, vai montar a equipe e assim por diante. Michael, porém, não é mais a figura principal. Ele foi substituído por seu parceiro de negócios e líder da Andretti Global, Dan Torres, junto com o CEO da Guggenheim Partners, Mark Walter, e, claro, representantes da GM. A gente imagina que o nome Andretti vá meio que sumir da inscrição. Pode ser que apareça na lista como uma empresa proprietária ou algo do tipo, mas não se surpreenda se o nome Andretti Cadillac mudar para refletir um brand maior da GM ou da Cadillac.
Talvez até inclua a Guggenheim, que é a patrocinadora oficial da Andretti na Fórmula E, por exemplo. Independentemente do nome, o ponto é que a identidade da entrada deve refletir a nova maneira como a Fórmula 1 vê esse projeto. Vai ser uma equipe de verdade da GM desde o início, e não aquilo que a Fórmula 1 rejeitou no começo do ano. Seria ingênuo da nossa parte não aprofundar na pressão que foi exercida sobre a Liberty Media, dona da Fórmula 1 nos Estados Unidos. Isso incluiu levar a rejeição inicial da Andretti e da GM ao conhecimento de políticos americanos. Eles até convidaram Michael Andretti para o Capitólio antes do GP de Miami em maio. Depois, foi aberta uma investigação no Departamento de Justiça americano sobre o assunto. Não é surpresa que muitos tenham concluído que a nova perspectiva da Fórmula 1 sobre o projeto é resultado da pressão do governo americano. Especialmente porque isso aconteceu pouco depois da vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais. É fácil entender o porquê. A volta de um governo conservador aos Estados Unidos pode ser vista como uma boa notícia para quem defendia uma disputa legal. O questionamento seria assim: por que a Fórmula 1 é contra a concorrência e contra os americanos, hein? A gente não é expert em política, mas o que dá para dizer, com base no que foi visto, é que o fato de Trump ter voltado não foi um fator decisivo, mas a investigação do Departamento de Justiça poderia ser. Afinal, é uma solução conveniente para os principais envolvidos. Usando lógica simples, a investigação do Departamento de Justiça não continuaria se a Fórmula 1 finalmente cedesse e deixasse a GM entrar no grid. Afinal, ela era o ponto focal do Departamento de Justiça, porque a gente está falando de uma grande geradora de empregos nos Estados Unidos. Em suma, se os políticos americanos conseguissem o que queriam, a Liberty Media sairia dos holofotes. E saiu. Para uma empresa que também está tentando superar alguns obstáculos finais na Europa para concluir a compra da MotoGP, eliminar a pressão legal nos Estados Unidos é um bônus óbvio. Mas, até agora, essa não parece ser a motivação principal para mudar de posição sobre aceitar uma nova equipe americana na Fórmula 1. Uma coisa importante a esclarecer é que, mesmo que a justificativa seja ter a GM no grid, qualquer entrante ainda vai precisar esperar até 2028 para ter o próprio motor. Não é razoável para a GM Cadillac acelerar o desenvolvimento do motor para 2026. As intenções para o motor de 2028 foram anunciadas há apenas um ano, enquanto outros fabricantes estão se preparando para 2026 há muito mais tempo. Ou seja, eles vão ter que fechar um acordo para serem clientes de algum motor, o que foi um dos fatores que inicialmente deixaram a Fórmula 1 receosa. É meio descabido questionar os méritos de uma equipe cliente, porque a maioria do grid atual depende de motores de terceiros. No caso dessa nova equipe, a questão era se ela conseguiria negociar um acordo de forma voluntária. Existem regulamentos da FIA para obrigar um fabricante a fornecer motor, caso não seja possível chegar a um acordo, garantindo que nenhum competidor fique sem motor. A preocupação da Fórmula 1 era que qualquer acordo feito sob pressão seria tardio e não seria otimizado como outros acordos de fornecimento. Então, esse problema talvez seja uma preocupação menor agora, ou então nunca foi um grande problema. Mas a pergunta é, qual motor a nova equipe americana vai usar, hein? A Andretti tinha um acordo inicial com a Renault, mas ele já expirou faz tempo. Sem contar que a própria Renault está encerrando o programa de motores para virar cliente da Mercedes. As opções são fechar um acordo ou então usar os regulamentos que determinam que o fornecedor deve ser aquele que já estiver fornecendo para o menor número de equipes hoje. Vejamos, a Mercedes já vai fornecer motores para 4 equipes em 2026, a própria equipe, McLaren, Williams e Alpine, que substitui a Aston Martin, que vai ter fornecimento da Honda. A Ferrari tem 2 equipes, ela própria e a Haas. A Red Bull vai construir seus próprios motores em 2026 e vai fornecer para 2 equipes, ela própria e RB, que é a equipe irmã. Sobram a Audi, que está assumindo o controle da Sauber e construindo seu próprio motor de Fórmula 1 pela primeira vez, e a Honda. Nenhuma das duas tinha em mente ter clientes. Como nova fabricante, a Audi não pode ser forçada a fazer isso. Então, a Honda tem que cumprir o acordo, já que atende apenas uma equipe hoje. Não passou despercebida a nova e grandiosa fábrica da Aston Martin próxima a Silverstone.
O alardeado novo motor próprio poderia também acabar sendo fornecido para um vizinho, já que a Andretti Global montou uma sede ali do lado. Seria uma boa solução provisória para a GM. Basta ver o histórico da Honda com a Red Bull nos anos mais recentes da era de motor turbo híbrido. As empresas também têm um histórico recente de trabalho conjunto nos Estados Unidos, como o desenvolvimento do sistema híbrido para o motor mais recente da Fórmula Indy. Ninguém aqui vai ensinar a GM, Cadillac ou Andretti a fazer negócios, mas a gente humildemente quer propor a primeira sugestão de piloto. Isso logo vai virar uma prioridade se o projeto realmente decolar nas próximas semanas. Não vai faltar piloto interessado, em parte porque 2 assentos extras significam mais oportunidades para quem está fora e quer entrar. E em parte porque um projeto futuro de uma equipe oficial chama a atenção de qualquer um. Não é difícil imaginar que Colton Herta seja um dos pilotos. Ele tem sido uma prioridade para Andretti há um bom tempo. Ele ganhou corridas e disputou títulos com a equipe na Indy. Herta foi citado por Michael Andretti como a escolha número 1 para a vaga de piloto na Fórmula 1. Mas a gente não está aqui para sugerir Herta, por mais divertido que isso possa parecer. Todas as equipes se beneficiam de uma combinação de juventude e experiência. Mas novas equipes costumam tirar mais proveito dos veteranos. Isso elimina uma variável, pode acelerar aprendizados e ser útil para um piloto novato ter uma referência. Então, enquanto Herta é uma boa escolha, mais ousada, a gente acredita que Valtteri Bottas possa ser exatamente o que esse projeto precisa na outra vaga. Dispensado pela Sauber e livre no mercado, o finlandês vai estar com apenas 36 anos quando a equipe teoricamente entrar no grid. Ele tem experiência e um vencedor que ainda faz um bom trabalho. Seria um ótimo companheiro para Herta e provavelmente vai estar disponível por um preço acessível, já que a carreira na Fórmula 1 pode terminar sem essa oportunidade. Ele seria o equivalente ao que Romain Grosjean foi para a Haas e deu certo. É o tipo de retorno que um projeto como esse deve buscar, já que a maioria das equipes já acertou seus pilotos para 2026.